Olá, eu sou o Arthur e hoje a gente vai discutir um pouquinho uma ideia de aplicação do pensamento ou mindset startup na educação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, desse congresso. Para mim é muito gratificante estar numa posição em que existe uma abertura de discussão sobre novas abordagens de metodologia para o ensino. Espero que essa minha visão possa contribuir de alguma forma para uma modificação, né, de comportamento e cultura do professor em sala de aula. Bom, a ideia da minha fala hoje é trazer um pouco de uma preocupação, de uma angústia que eu venho tendo e observando em termos de trabalho docente em sala de aula. A gente sabe hoje que os alunos, eles não são alunos como eram antigamente. Eles têm necessidades, comportamentos totalmente distintos. E isso se deve basicamente pela demanda de informação que eles têm, pela facilidade da informação que eles têm e pelos objetivos, né? E as próprias motivações de cada um. Sendo assim, a gente vê que o papel do professor ele não muda muito, né? A gente vê que a educação em si, ela vem a passos muito curtos, sofrendo um processo de evolução. Ela não acompanha a necessidade de mercado, né? Ou seja, estamos formando alunos para profissões que ainda não existem. Então, estamos engessados ainda no modelo de ensino extremamente tradicional. Essa preocupação que eu venho tendo fez com que eu lesse alguns materiais, pesquisasse e fosse modificando essa cultura pedagógica para mim, percebendo algumas nuances dentro do processo de relação professor e aluno. E nasceu essa ideia de tentar aplicar o pensamento ou abordagem de uma startup dentro da educação. Isso porque, basicamente, o modelo startup ele é um modelo de empresa onde ela foca basicamente no humano, né? É uma abordagem centrada no ser humano em si, nas necessidades, nas dificuldades, nas dores do ser humano. E isso deveria ser um aspecto corriqueiro dentro da sala de aula e dentro do planejamento de aula do próprio professor. Então, para a gente começar a discutir essa questão, é bom a gente traçar um fluxo de ideias, né, para a gente também não ficar meio perdido. Então, o objetivo aqui é a gente discutir um pouco essa nova educação, o papel do professor e do aluno, entender o que é essa startup, apesar da gente sempre escutar, isso é um termo muito corriqueiro e comum hoje em dia, entender também a necessidade que o professor tem de pivotar, ou seja, modificar o seu comportamento, sua cultura e o seu perfil como um todo, elencar quais são os pilares que regem, né, ou sustentam esse mindset startup e a partir desses pilares como a gente pode fazer essa aplicação desse modelo em sala de aula. Bom, para a gente começar, a gente tem que entender um pouco sobre essa nova educação, tá? Então a gente sabe que a educação ela vem sendo modificada e essa educação ela está sendo modificada de forma muito lenta, mas a gente consegue entender que, como o Glasser fala, que a boa educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento dos estudantes. Essa seria uma educação das melhores possíveis, uma vez que faz com que os alunos eles se tornem agentes participativos dentro do planejamento de aula do próprio professor. Eu estava lendo um livro, que é a Didática Geral, e encontrei esse texto muito interessante, essa poesia de Carlos Drummond de Andrade, e que tem como fazer uma reflexão diretamente com o nosso papel docente. A gente sabe que o professor em si, na maioria das vezes, o licenciado e o não licenciado, nós temos uma formação acadêmica, mas praticamente o nosso processo de aprendizado de como planejar e como ministrar uma aula, ela vem de uma
de uma percepção de um modelo que nos é apresentado nas nossas formações, né? Ou seja, basicamente nosso jeito, nosso método e nossa abordagem pedagógica de sala de aula é uma replicação do que a gente viu nos nossos professores. Essa poesia do Drummond é interessante porque ela retrata justamente essa replicação de comportamentos que vem sendo feita principalmente por nós professores. Então ela diz o seguinte, né? Só te conheço de retrato, não te conheço de verdade, mas teu sangue bola em meu sangue, e sem saber te viu em mim, e sem saber vou copiando tuas imprevistas maneiras, refaço os gestos que o retrato não pode ter, aqueles gestos que ficaram em ti à espera de tardia repetição. E tão meus eles se tornaram, tão aderentes ao meu ser, que suponho tu os copiaste de mim antes que os fizeste. A partir desse texto de Drummond, a gente pode lançar duas questões sobre a educação. A primeira questão seria: as formas de ensinar utilizadas no passado influenciam os métodos atuais? Existe uma relação com o que foi feito antes para o que a gente faz hoje em dia? Fica essa reflexão para a gente começar a quebrar alguns mitos e alguns paradigmas dentro do processo educacional. A outra questão seria: é possível existir um método de ensino que não tenha sido influenciado pelos pensadores da educação no passado? A gente sabe que na prática não. Se você pegar aqui, como eu falei, a nossa abordagem educacional, pedagógica e didática em sala de aula, ela é basicamente uma repetição do que a gente aprendeu. A gente vê que existem, né, esses resquícios do passado dentro do nosso planejamento de aula, a forma como a gente vai abordar o conteúdo em sala. Sendo assim, é interessante a gente observar que o processo da educação ela vem sendo, passando por um processo de modificação ao longo do tempo, muito atrelada também às questões de trabalho, de mão de obra, demanda de emprego. A gente sai de uma educação 1.0, onde o estudo era basicamente em ar livre, onde existiam pequenas ferramentas e muito simples, pequenos grupos de estudo em uma diversidade de idades muito ampla. E isso ela é refletido basicamente pelo tipo de trabalho que era feito na época, no século XIX, onde a gente considera também que é um trabalho 1.0, onde esse trabalho era basicamente um trabalho de campo, né? Onde você tinha pessoas de diversas idades e o uso de ferramentas simples e manuais. Então você vê que desde o século XIX o processo de educação ela vem mostrando, né, o processo pedagógico muito atrelado às condições de emprego da época. Para o século XX, a gente parte para um trabalho 2.0. Esse 2.0 ele é caracterizado basicamente pelos trabalhos em fábrica, onde a gente vai trabalhar com ferramentas mecânicas, trabalhos repetitivos, né, em grandes grupos. E esse tipo de percepção do trabalho do século XX ele é transferido para a sala de aula, né, em uma educação 2.0, que a gente considera como sendo aquela educação onde você vai ter um estudo em grandes grupos, e a gente consegue enxergar isso nas salas de aula, onde você tem uma diversidade gigantesca de alunos, né, salas superlotadas, onde você vai confinar esses alunos em ambientes fechados e basicamente reproduzir a rotina de trabalho em sala de aula com tarefas repetitivas. Então veja que a educação ela 2.0 ela está basicamente repetindo um modelo, uma forma de trabalho para que esse aluno consiga se inserir no mercado. Contudo, no nosso século XXI, a gente já está no trabalho 3.0. E isso é visto basicamente com atividades onde a gente consegue enxergar sendo realizada em pequenos grupos multidisciplinares. E aí onde vai entrar o processo de modificação de cultura pedagógica do professor para sair dessa educação 2.0 e começar a entrar com uma nova mentalidade nessa educação 3.0, que é uma demanda dessa nova forma de encarar a mão de obra,
né, o trabalho em si. Tanto que muitos educadores hoje, eles conseguem fechar esse raciocínio no sentido de que a gente está formando os nossos alunos para profissões que não existem. E a grande questão desse processo é justamente isso. A gente não está formando os alunos com as competências necessárias para que eles consigam desenvolver trabalhos que ainda vão aparecer. Independente de se existe ou não a demanda para aquela área, os nossos alunos têm que ser formados com a capacidade de percepção para serem competentes e habilidosos o suficiente para a resolução desses problemas. E aí onde vai entrar esse mindset da startup na educação. Bom, como é que a gente aprende? Então, o Glass ele desenvolveu a pirâmide de aprendizagem e, segundo essa pirâmide, a gente consegue observar que a porcentagem de maior retenção de conteúdo e de aprendizado que é realizado por nossos alunos e por nós mesmos é quando a gente começa a ter um processo de participação no ensino-aprendizagem de forma mais ativa. É quando a gente tira o papel do professor como sendo o foco principal nesse aspecto de ensino-aprendizagem, a gente coloca o aluno como um agente ativo da sua produção de conhecimento, do seu processo de aquisição do conhecimento e retenção do conhecimento. Então, veja só, que à medida que a gente consegue ver ações ativas na pirâmide de Glass, a porcentagem de capacidade de retenção de conteúdo ela é bem mais intensa. Então, quando nós fazemos e quando nós ensinamos aos outros, a capacidade de a gente aprender ela aumenta consideravelmente. E isso tudo reflete no que a gente chama de aprendizagem significativa. Essa aprendizagem significativa ela vai estar dividida em 5 níveis, né, ou 5 importâncias. Primeiro, porque é uma aprendizagem que ela valoriza o conhecimento prévio dos alunos. Segundo, porque ela é uma aprendizagem que ela relaciona o conteúdo com a vida cotidiana. E isso Paulo Freire já falava antes, né, a questão de você dar um contexto daquele conteúdo para a vida do aluno, você trazer as informações que ele já tem, e isso faz com que ele se agregue e se engaje mais no processo de aquisição do conhecimento. Terceiro, a gente conseguir identificar o contexto do aluno, né? A gente levar em consideração quem é esse aluno. E isso é interessante porque dentro do mindset startup, por ser um modelo empresarial centrado no ser humano, isso é de extremamente importância para a gente conseguir fazer um planejamento de forma efetiva. O quarto ponto seria porque a aprendizagem significativa ela propõe decisões a serem tomadas e problemas a serem resolvidos. E isso também é um dos pilares dentro do modelo da startup. E, por fim, essa aprendizagem significativa ela vai proporcionar reflexão e negociação de significados. Então, a gente vai ter hoje um processo de aprendizagem, ou uma tendência para o processo de aprendizagem muito mais atuante para o aluno, onde a gente considera também as questões mais intrínsecas ao perfil desse aluno, ao perfil dessa escola. Essa nova educação, eu acho que para todo mundo que é educador hoje, professor, já ouviu falar, são as metodologias ativas, né? Que são as abordagens diferenciadas de um planejamento de aula, onde você vai ter a retirada do professor do centro, do processo de ensino-aprendizagem, e você vai recolocar o aluno nesse centro, né? Nesse modelo de ensino, o aluno ele apresenta a responsabilidade de construção do seu próprio conhecimento. Sendo assim, ele vai se tornar o centro do processo de ensino. Isso é interessante porque o papel do professor, muitas vezes, ele é visto como um indivíduo que ele retém todo o conhecimento, ele tem por obrigação a repassar esse conhecimento para os seus alunos. E os alunos, na maioria das vezes, se tornam agentes passivos apenas no processo de recebimento desse conhecimento. Como o Glasser falou, quanto mais for o processo de produção, de ação do aluno em sala de aula, maior vai ser o processo, a capacidade de retenção desse conhecimento. As metodologias ativas como abordagem educacional, elas vêm com essa proposta de fazer com que o aluno ele acorde
para que ele consiga não só receber o conteúdo, mas também produzir o seu próprio conteúdo. Sendo assim, essas metodologias elas têm algumas importâncias. Primeiro, porque ela promove a autonomia do aluno. Ele é capaz de identificar os seus pontos fracos e ele é capaz de identificar o momento ideal que é mais instigante para ele para aprender, né? Ele consegue produzir o seu conhecimento. O segundo ponto seria o pensamento crítico. As metodologias ativas, com abordagens do PBL, do TBL, faz com que exista uma agregação de conhecimento para o aluno e com que ele consiga identificar os possíveis problemas e gerar soluções para esses possíveis problemas. Considerando que as metodologias ativas também elas trabalham no processo colaborativo, em cooperação, existe uma tendência para um novo aprendizado, né? Uma nova competência dos alunos que seria o respeito às diferenças. Você conseguir trabalhar com pessoas diferentes e você aí conseguir chegar a um ponto comum a partir de discussões de conteúdo de forma saudável. O último ponto que é importante dentro das metodologias ativas é justamente o elemento das características socioemocionais do aluno, que hoje em dia elas são características muito mais procuradas dentro de um profissional do que o próprio conhecimento. E isso é interessante porque conhecimento por conhecimento a gente consegue ter de forma muito rápida hoje, né? O Google mostra aí que qualquer coisa que você queira saber, você consegue ter acesso à informação técnica muito rápido. Então, como a gente tem uma equidade na disseminação e na aquisição do conhecimento, alguns aspectos do indivíduo, para conseguir utilizar esse conhecimento, são interessantes, são muito vistas hoje dentro do ambiente social, que é justamente o desenvolvimento do aspecto socioemocional desses alunos. Então, o que é que os alunos devem aprender? Então, existem três possibilidades de observação na aprendizagem do aluno. Primeiro, que seria o conhecimento. Esse conhecimento está dentro do conhecimento técnico, né? Ou seja, o conhecimento disciplinar, o conhecimento interdisciplinar e o conhecimento prático. A outra abordagem que é recente e que ela tem uma tendência a crescer a cada dia seria as habilidades dos alunos. E aí entra a questão das habilidades cognitivas e metacognitivas, as habilidades socioemocionais e as habilidades físicas e as habilidades práticas do aluno. Sem falar também do terceiro nível, que seria as atitudes e os valores que vão sendo modificados nessa nova abordagem de ação pedagógica. Bom, tendo em vista essa contextualização do que é educação, do que é o professor, o papel do professor, o papel do aluno, é interessante ver como a gente pode fazer a associação do mindset startup no processo de educação. Então, existe uma frase um pensamento dentro desse mindset startup, dentro das startups, principalmente dentro do design thinking, que é: a vida é muito curta para criar coisas que ninguém quer. Como a gente consegue aplicar essa frase dentro da nossa sala de aula? É muito simples. Quantas vezes nossos alunos, ou quantas vezes nós mesmos, quando estamos assistindo aula, não nos perguntávamos para que estudar aquilo? Para que saber daquilo? Aonde a gente vai utilizar aquilo? A falta da contextualização do conteúdo em sala torna o conteúdo maçante e sem significado. Daí que você realizar um planejamento de aula onde não existe uma significação prática para o aluno, é uma perda de tempo para o aluno e uma perda de tempo para o professor. Daí que o mindset startup, tendo como ponto central o aluno, ele torna o planejamento de aula personalizado para o aluno, para as necessidades, para os problemas e as dores desse nosso aluno. Bem, mas o que é essa startup? Então, a gente vê que a startup hoje é um termo muito utilizado e está muito associado a pequenas empresas, Empresas que elas começam muito rapidamente e muitas vezes elas terminam muito rapidamente. Bom, a startup ela é uma abordagem de formação de empresa onde o objetivo é justamente gerar respostas e gerar soluções para desafios e problemas que nenhuma outra tinha observado. Normalmente a gente considera a startup como uma visualização onde pessoas trabalham colaborativamente em ambientes
que estimulam o processo criativo, né? A gente sai daqueles blocos de empresas onde são pessoas, são indivíduos padronizados. A gente não tem uma aeração das ideias e todo mundo pensa de forma igual para manter um padrão engessado de qualidade. A startup ela já vai na contramão desse processo, onde você vai trabalhar com pessoas de capacitações diferenciadas, de formações diferenciadas, e a ideia desse processo é a gente conseguir gerar soluções criativas para problemas corriqueiros, de forma que o cliente ele seja atingido de forma direta, é você conseguir conhecer esse cliente. A startup em si, ela segue algumas ideias, né? A gente não tem uma formulação engessada do que seria o mindset startup, mas dentro desse contexto, dessa nova cultura empresarial, a gente consegue estabelecer que existem alguns pilares que formam o modelo básico da startup. Esse modelo básico da startup ele foi criado, né, ele foi desenvolvido ou implementado mediante a observação de um mundo que ele é dinâmico. Dentro do ecossistema startup, a gente considera que esse mundo que a gente vive hoje é um mundo VUCA, né? Que é do inglês, e para o português a gente consegue falar do mundo VICA, né? Muda só o U pelo I. Então, o que seria esse mundo VUCA? O VUCA ele vem de volatilidade, né? O mundo ele é volátil, ele é dinâmico, ele não é estático, ele está se modificando de forma corriqueira e de forma muito intensa. E as pessoas que não têm a capacidade de se adaptar a essas modificações rápidas vão ficar para trás. A outra questão é a incerteza, né? A incerteza, ela denuncia uma falta de previsibilidade. A gente tem que considerar que o mundo ele não é previsível. Existem as mudanças que acontecem, os erros que antes eram se fazia uma associação de erro com fracasso. Hoje esse erro ele deve ser considerado, e é considerado nesse mindset startup, basicamente como um processo de evolução, um processo de aprendizado, né? A complexidade. A gente considera que existem vários fatores que influenciam a sociedade e que influenciam o mercado. A gente não pode mais considerar que existe um único fator que faz com que a roda gire. Existem vários fatores. Hoje em dia, o fator emocional é o que apreende mais a atenção das startups. E a ambiguidade, né? A gente sabe que o mundo ele é ambíguo. A gente tem uma divergência da interpretação na leitura dos fatos. E essa ambiguidade é interessante porque ela gera uma capacidade de entendimento diferenciado dos problemas. E daí a importância desse modelo startup trabalhar com indivíduos de formações diferentes, com capacitações diferentes, porque a visão de cada um deles gera criações de ideias mais criativas. Bom, nesse modelo de startup existe a necessidade da modificação do perfil do professor, que dentro do ecossistema startup se fala em pivotar, é você dar uma reviravolta naquele modelo que não estava mais servindo para aquele determinado fim. Então, nesse sentido, o professor ele pode ser classificado em dois grupos, o professor inovador e o professor tradicional. Nesse sentido, cada um deles vai fazer uma observação de aspectos diferenciados. Por exemplo, com relação à vida, o professor inovador encara a vida como uma jornada, um processo de aprendizado, onde os erros eles não são incapacitantes do indivíduo, mas sim são degraus para fazer com que ele evolua de forma significativa. A vida para o professor tradicional é basicamente um teste. E essa percepção da vida como um teste, ela é muito visualizada no processo de ensino-aprendizado, né? Onde o professor tradicional ele trabalha com questionário, com resolução de exercícios que são padronizados para todos os alunos. A outra questão é que existem incertezas, né? O professor inovador, quando ele encara as incertezas, ele aceita a incerteza em si, o que gera experiência, né? A gente vê que o professor inovador, diferente do professor tradicional, ele não teme a incerteza, mas ele abraça a incerteza e a partir disso ele gera experiência, né? O professor inovador ele tem como característica procurar novas experiências.
O professor tradicional, além de temer as incertezas, ele também evita a experiência nova. E isso a gente consegue observar muito claramente na resistência que os professores hoje eles apresentam na inserção de novas tecnologias no seu planejamento de aula. Ou porque não sabe, ou porque é complicado, ou porque não querem saber, né? É muito cômodo hoje para o professor ele planejar uma aula onde ele é o detentor do conhecimento, onde ele vai explanar e apresentar um conteúdo e os alunos não vão ter a chance de fazer uma abordagem do professor para questionamento, né? Ou então até para a própria contextualização daquele conteúdo na vida do aluno. Então, existe essa necessidade dessa mudança cultural, né, dessa mudança de cultura no processo de educação, no momento em que a gente vê um novo perfil sendo requerido do professor. Daí é necessário a gente identificar que o professor ele tem que ser um professor empreendedor. E por que a gente relaciona o professor com um empreendimento? Porque o perfil do empreendedor é aquele perfil do indivíduo que sabe inovar e se reinventar. O que seria um professor curador? Hoje em dia a gente sabe que os alunos eles têm acesso à informação muito rápida e uma informação de massa muito intensa. Daí a necessidade de ter o professor hoje como curador que auxilia o aluno a conseguir fazer um levantamento e refinamento das informações que ele tem na internet. Um professor tutor é aquele professor em que ele não apenas ele professa, né, o conteúdo, mas também é um professor que ele auxilia o aluno nas suas dificuldades. E o professor problematizador é aquele que gera o problema para o aluno, né? Onde você vai gerar situações que vão pedir do aluno uma capacidade de refletir criticamente na situação para a resolução de problemas. Mas quais são os pilares do Mindset Startup? Primeiro, que a gente tinha comentado, seria o Mindset empreendedor. É sair desse setup de pensamento fixo, engessado, para um setup de pensamento onde você vai ter um processo de inovação e agregação de valores. Segundo, seria os processos colaborativos. As startups funcionam de forma colaborativa. Pessoas se ajudam gerando ideias para problemas comuns entre elas. E a variação de percepção, de visão do problema faz com que a criatividade ela venha à tona para a resolução desses problemas. O aprendizado validado, que a gente consiga identificar até onde aquilo foi interessante para o nosso aluno, né? E as etapas de construir, medir e aprender. Bom, como a gente aplica o Mindset Startup? A abordagem mais utilizada hoje em dia é a abordagem do Design Thinking. O Design Thinking é uma abordagem sistemática, onde ela se propõe a resolver problemas e é um tipo de abordagem que ela é muito utilizada na área de negócio, na área de marketing. Mas, entendendo a conjuntura de como ela se processa, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de área de conhecimento, desde que você tenha que resolver problemas buscando desenvolver inspiração e inovação. Daí o pensamento inspirado no design, ele tende a criar soluções para desafios complexos com foco nas experiências do usuário e volta para a questão justamente da centralização do processo em si no humano. Você entender as necessidades de cada um ou de um conjunto de indivíduos para você desenvolver, através de um processo colaborativo e de interação, as possíveis soluções para as dores daquele indivíduo. Quais seriam as etapas do Design Thinking? Né? Para a aplicação do Mindset Startup, o Design Thinking é o mais palpável para a gente. Então, a gente passa por 3 níveis de processo: o entender, o explorar e o materializar. Nessas etapas, a gente começa inicialmente com o processo de entender, né? Entender o nosso cliente, entender o nosso aluno, entender os nossos desafios, entender os nossos problemas. E a partir daí definir o que pode ser feito. O processo de explorar vai partir da idealização, da ideação você gerar ideias, e a partir das ideias você gerar um protótipo, né, que seja viável de aplicação.
Esse protótipo ele vai ser testado e futuramente ele vai ser implementado. Nesse quesito, a aplicação do Mindset Startup na educação ela pode ser feita de duas formas. Você pode aplicar de forma que ajude o planejamento de aula do professor, como também ele ajude o processo como ferramenta pedagógica dentro de sala de aula. Hoje a gente vai discutir apenas como o Mindset Startup ajuda o planejamento do professor. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o professor, nesse sentido, ele vai ser a startup em si, né? Na minha cabeça, eu entendo muito o professor como uma microempresa. O professor ele tem que se vender para o seu cliente, que é o seu aluno. Entendo que a questão do cliente e aluno aqui, ele não deve se misturar com a percepção antiquada de que o aluno é um cliente no momento em que ele paga por um serviço, né, considerando-se um ensino privado e que ele tem direito sobre o professor. Mas essa questão do cliente é você entender o aluno como um consumidor do seu produto, que é a sua aula. E quando você consegue identificar justamente quem é esse cliente, quais são as suas necessidades, a startup que é o professor com o cliente, que é o aluno, vai chegar a um ponto comum, que é o processo de aprendizado. Então, a aplicação do Mindset Startup para o planejamento ela vai seguir algumas adaptações para aquelas etapas do Design Thinking padrão, que seria a descoberta, a interpretação, a ideação, a experimentação e a evolução. A descoberta parte do princípio de uma pergunta básica, né? Como abordar o desafio? Então, o primeiro passo vai ser você entender o seu público. E esse entendimento do público parte do princípio da empatia. Nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Primeiro, quem é esse aluno? Quais são os seus desejos? Quais são as suas motivações? Quais são as suas dores? Tá? Para isso, existe um modelozinho, um template, que é o mapa de empatia. Nesse mapa de empatia, a gente consegue identificar o que os alunos pensam e sentem, o que eles escutam, o que eles veem, o que eles falam e fazem, suas fraquezas e seus ganhos. A construção desse mapa de empatia vai fazer com que a gente faça um levantamento de quem é o nosso público. É interessante saber que o professor, por natureza, ele já tem essa capacidade de identificar um perfil de turma, um perfil de aluno, sem necessariamente fazer uma documentação disso, né? Uma documentação formal para isso. Mas é só para ter uma ideia de que quando a gente consegue identificar quem é esse nosso aluno ou quem é essa nossa turma, fica muito mais fácil para o planejamento de aula ser desenvolvido. Dentro da descoberta ainda, existe a questão da pesquisa, né? A gente vai fazer a observação de quem é o nosso público, e isso depende de uma pesquisa, e essa pesquisa vai avaliar questões profundas de aspectos específicos dos nossos alunos, né? Como eu tinha falado, os desejos, os anseios do nosso aluno. É necessário que durante a descoberta a gente consiga fazer um levantamento de inspirações e para a gente, como professor, inspirações educacionais e processos didático-pedagógicos inovadores para fazer essa reciclagem para esse tipo de problema que a gente conseguiu identificar no momento do perfil, do traçar o perfil do nosso aluno. Existem vários canais hoje de informação que possibilitam a gente conseguir ideias de inspiração para o nosso planejamento, como o Geek, a Nova Escola, a Escola Digital, todos eles trazem ideias, né, de planejamento de aula, inspirações de professores, relatos de professores, e essa reciclagem é interessante para o próprio planejamento, para o nosso planejamento. Depois que a gente faz esse levantamento de quem é o nosso aluno, suas dores, suas necessidades, a gente consegue definir claramente qual é o nosso problema, o nosso desafio, a gente vai fazer a interpretação. Essa interpretação tem que ser documentada. A gente tem que fazer a documentação desse nosso aprendizado com base no nosso levantamento de informações. Também é interessante que isso não fique só para a gente. Existe uma necessidade dentro do Mindset Startup do compartilhamento de ideias. Esse compartilhamento, para a gente, é muito fácil porque a gente tem uma rede natural que é formada entre os nossos pares docentes. E você pegar, por exemplo, uma turma
com 4, 5, 6 professores, cada professor ele vai ter uma visão diferenciada daquele perfil daquela turma, das necessidades daquela turma. O compartilhamento das informações é interessante porque ela gera uma interpretação muito mais palpável, né? A gente consegue entender o que nós observamos. A partir da interpretação, o significado é de extremamente importância. A gente fez a identificação do nosso problema, a gente delimitou o nosso desafio com base no perfil do nosso aluno, a gente começou a interpretar com base no compartilhamento de ideias, mas não basta só isso, a gente tem que dar o significado do que foi encontrado. Para isso é interessante a gente gerar algumas categorias para cada característica que foi levantada durante o processo de pesquisa do perfil e dos desafios a serem enfrentados pelo professor durante o seu planejamento de aula. Bom, a parte que pega mais, que é mais interessante do processo do Design Thinking para o Mindset Startup é justamente a ideação. Você definiu quem é o seu público, você definiu quais são os seus problemas, você conseguiu identificar as categorias a partir da interpretação dos dados coletados e agora a gente vai fazer um exercício mental para identificar pontos de como resolver o nosso problema. Essa etapa é chamada da ideação. Essa etapa ela é basicamente a etapa de geração de ideias. É muito comum dentro do ambiente, do ecossistema, do ambiente startup, a gente sempre associar a startup com post-it, né? Paredes repletas de post-it. Os post-its hoje eles são ferramentas onde a gente consegue categorizar e organizar as ideias de forma que a gente consiga também, a partir da geração das ideias, realizar o processo de refinamento dessas ideias, né? A gente consegue gerar ideias para aquele problema, só que boas ideias também elas estão atreladas a ideias ruins. No processo de ideação, da geração de ideias, a gente utiliza muito o brainstorming. Esse brainstorming basicamente vai ser uma chuva de ideias, onde não importa se a ideia é boa ou ruim, a gente trabalha com o não julgamento das ideias, né? E hoje em dia, esse brainstorming, ele tá sendo adaptado para o que chama de brainwriting, que é justamente você colocar as ideias no papel. E os post-its, eles nos auxiliam nesse processo, no sentido de que a gente consegue enxergar de forma ampla as várias ideias geradas para aquele tipo de problema. O refinamento das ideias vai vir posterior à geração das ideias. E essas ideias para aquele nosso problema inicial, muitas vezes elas não cabem para a nossa realidade. Daí a necessidade de você categorizar as ideias que foram geradas, ao mesmo tempo que a gente consegue realizar o refinamento dessas ideias, retirando aquelas que naquele momento elas não são viáveis para aplicação e deixando só aquelas ideias que apresentam uma capacidade de aplicação, né? Bom, partindo das ideias, a gente parte para a experimentação. Dentro da startup, a experimentação ela parte do princípio de prototipar, você gerar um modelo prático daquela sua resolução do problema. Seja um novo aplicativo, seja um dispositivo móvel, seja uma cadeira mais confortável, seja um ambiente de trabalho mais condizente com as necessidades da empresa em si. Para nós, professores, a prototipagem ela pode estar relacionada ao nosso protótipo de aula, que é basicamente o nosso plano de aula. Esse plano de aula ele vai chegar no protótipo justamente posteriormente à identificação do indivíduo, a identificação dos problemas e a ideação das possibilidades de resolução dos problemas. Ok? Com esse protótipo, esse plano de aula, onde você vai ter os objetivos a serem atingidos e a metodologia própria para aquele problema, a gente tem que ter um feedback do protótipo, né? Saber se aquele protótipo ele consegue ser aplicável de forma corriqueira no nosso dia a dia de docência. Então, existe uma necessidade de um feedback com relação àquele nosso protótipo. Esse feedback ele pode ser feito de diversas formas. Para o professor hoje em dia, existe uma tendência que é chamada de Lesson Study. Esse Lesson Study é basicamente um processo de colaboração entre professores, onde a gente segue 4 etapas básicas. A primeira etapa seria a etapa do estudo em si, a gente faz o levantamento das informações para aquela área específica.
o planejamento da aula colaborativamente entre os professores e a aplicação daquele plano de aula para um grupo de alunos selecionados, aonde o grupo de professores assiste a aula de um dos professores sorteados. Okay? Depois dessa aula ministrada para esse grupo piloto de alunos e com a participação de observação do restante do grupo, existe um momento da reflexão. Né? O professor ministrante daquela aula, daquele protótipo de planejamento de aula, ele vai dar suas impressões iniciais com as dificuldades que ele teve como professor e das dificuldades que ele observou com relação aos alunos, ao mesmo tempo que os professores que observaram a aula também vão dar sua opinião e sua visão do que foi feito durante a aplicação daquele plano de aula. Nesse sentido, depois que existe essa reflexão do que foi feito em sala, de forma prática, a gente parte para uma próxima etapa, que é refinar aquele plano de aula e fazer uma nova aplicação. Esse Lesson Study ele é um método japonês para formação de professores, onde foi aplicado principalmente em ensino médio, né? E existiu um retorno positivo tanto dos professores como do processo de aprendizado dos alunos, uma vez que o planejamento, que foi esse protótipo de plano de aula, ele foi refinado ao longo do tempo. Bom, então a gente planejou, a gente conseguiu definir quem é o nosso público, a gente conseguiu avaliar quais são as suas necessidades e seus problemas, a gente conseguiu realizar uma ideação das possíveis propostas de resolução dos problemas. A gente prototipou um plano de aula que seria basicamente moldado para aquela necessidade específica que a gente fez o levantamento anteriormente. A gente teve o feedback se o planejamento ele foi viável ou não, e a gente vai fazer o processo agora de evolução, que é justamente sabendo se esse planejamento, esse protótipo do plano de aula, ele continua sendo viável a longo prazo. E aí existe a necessidade de a gente fazer um acompanhamento do aprendizado. Esse acompanhamento do aprendizado, para a gente como professor, é justamente identificar se os nossos objetivos, o nosso planejamento de aula foram atingidos. Existem várias formas de se realizar esse tipo de acompanhamento do aprendizado. Uma das formas que eu utilizo é a aplicação de questionários online, uma vez que a gente consegue ter um feedback muito rápido dos acertos e dos erros dos alunos. Para isso eu utilizo basicamente o Google Forms, mas qualquer tipo de plataforma ela pode ser utilizada, exemplo do Socrative e entre outras plataformas, ou até você fazer um acompanhamento do aprendizado a longo prazo, de forma contínua, aplicando atividades em sala de aula. Okay? Bom, nessa evolução, o processo em si, a percepção de a gente ter se esse protótipo de planejamento ele é viável ou não, ele não está só na questão de identificação do aprendizado do aluno, né, de identificar se existe um aprendizado ou não, mas e também no processo de promover a sua ideia. A grande questão do Mindset Startup, que na minha visão é de extrema importância para a atuação do professor, é a gente começar a trabalhar de forma colaborativa. Essa a grande missão do Mindset Startup, é fazer uma modificação, uma pivotagem cultural dentro do processo de formação do professor, aonde o seu planejamento ele não fique retido só a esse professor, mas ele consiga promover a sua ideia para os seus professores, para os seus colegas, para os seus pares. A disseminação de novas ideias é interessante porque ela promove um engajamento maior de professores que muitas vezes estão desmotivados para planejar formas diferenciadas de aula, principalmente quando a gente fala de metodologias ativas. Okay? Então, essa promoção da sua ideia é extremamente importante, uma vez que ela vai ser replicada pelos professores. E isso, como eu tinha falado, é interessante, não só para o engajamento de outros professores, mas também do engajamento do aluno como um todo, uma vez que a gente necessita que os alunos entendam que a educação hoje ela é uma educação moderna, ela tem que sair daquele eixo centrado no professor e passar para o eixo centrado no aluno. O Mindset Startup, ele tanto funciona para o processo de programação do planejamento do professor,
né, em conjunto com os seus colegas, como também a aplicação desse Mindset Startup como uma ferramenta pedagógica em sala de aula, para promover o processo de aprendizado do aluno. Essa visão é uma visão que me instiga muito como professor, porque ela torna a nossa aula, né, torna a minha aula uma aula mais dinâmica, e ela promove a formação do aluno não só com conteúdo formal, né? O conteúdo mentário, mas forma o aluno de uma forma mais ampla e de uma forma que ele consegue ser absorvido pela sociedade de uma forma muito mais participativa, de uma forma muito mais engajadora. Daí, o Seymour Papert fala que o papel do professor é o de criar as condições para a invenção, ao invés de fornecer o caminho pronto. E aí fica esse questionamento para nós professores de sair desse mais do mesmo de planejamento de aula e começar a observar novas formas, novas possibilidades de promover esse engajamento do nosso aluno. Bom, eu deixo para vocês algumas sugestões de leitura. São textos que eu venho lendo há um certo tempo e que eu acho que seria interessante que a gente conseguisse disseminar também essas fontes de leitura para os nossos colegas. Caso vocês queiram solicitar esse material, eu me ponho à disposição de vocês para qualquer dúvida. Quem quiser esse material de aula, eu também posso fazer essa disponibilização. Basta só vocês entrarem em contato em qualquer um desses meus canais, o meu Facebook, meu Instagram, meu WhatsApp e por e-mail. E eu posso passar tanto esses materiais de leitura, como também o material que foi apresentado hoje. Então, eu agradeço a oportunidade de estar hoje com vocês. Lembrando que essa ideia do Mindset Startup, que foi apresentada hoje, é uma introdução do que seria essa ideia de planejamento de aula. A gente consegue fazer novas abordagens dentro dessa mesma temática e principalmente de forma prática presencial. Tá? Então, eu me coloco à disposição a qualquer dúvida. Agradeço a Janaína a oportunidade de estar presente nesse momento, que eu acho extremamente importante para o processo de educação. Ok? Então, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição para qualquer questionamento. Um abraço a todos e tchau.